Boa tarde, excelentíssimo senhor Diogo Endes, presidente dessa casa, vereador Alex Kiel, secretário da Comissão de Finanças e Orçamento. Convido o prefeito municipal para compor a mesa. Senhora secretária municipal de Finanças, Franva Antônio Silva Cardoso, e cujo, em nome, cumprimento os demais integrantes da Comissão de Governo Municipal. Os demais vereadores que estiverem presentes, puderem acompanhar. Aqui presente o Márcio Naitz, Martiliano, acompanhar, Borgatti, presente o Márcio Naitz, e os espectadores que nos seguem presencialmente e pelas redes sociais. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Com base no artigo 33, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, com base no artigo 33, inciso 3, artigo 218-A do Regimento Interno, combinado com o artigo 25, inciso 8 da Lei Orgânica Municipal, e artigo 9, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Instalamos essa audiência pública solicitado pelo prefeito municipal Eduardo José Ramos, conforme o ofício de número 1094 de 2025, com a finalidade de apresentar o relatório de cumprimento de metas fiscais, referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Essa audiência pública funcionará obedecendo as seguintes fases. A previsão de duração é de 90 minutos. Após a apresentação do relatório, os vereadores poderão formular perguntas sobre o conteúdo e cada um terá o tempo de 2 minutos. Ao fim dessa audiência, o conteúdo da mesma será registrado em ato e, quando estiver concluído, será encaminhado a todos os participantes para lerem e assinarem. Com a palavra, a senhora secretária municipal de Finanças, Franva, para a apresentação do relatório. Com a palavra, a senhora secretária municipal de Finanças, Franva, para a Boa tarde a todos. Neste momento, daremos início à audiência pública sobre a avaliação das metas fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2025. A apresentação da audiência pública, ela se faz necessária em cumprimento à exigência legal que consta na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Que consta na Lei de Responsabilidade Fiscal. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Ou seja, em todos os meses, nos finais dos meses de maio, setembro e fevereiro, haverá uma audiência pública apresentando o quadrimestre referente do cumprimento das metas fiscais. Os temas a serem apresentados nessa audiência pública: a execução orçamentária, a aplicação de recursos em saúde dos 15%, a aplicação de recursos em educação 25%, a aplicação dos recursos recebidos do Fundeb 70% e despesas com pessoal. A execução orçamentária no primeiro tema, que se refere à receita e despesa orçamentária, ela está discriminada na Lei 4.320 de 64. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Ou seja, o orçamento, a lei orçamentária, ela deve ser única, ou seja, abranger de forma consolidada e anual. Ela sempre vai se referir, compreender apenas aquele exercício em vigência, com vários itens que comporão, integrarão a lei do orçamento. Acompanharão a lei do orçamento, os quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação de fundos especiais, quadros demonstrativos da despesa, quadros demonstrativos do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços. A receita orçamentária. Nesse quadro, evidenciamos a demonstração
demonstração da receita arrecadada do primeiro quadrimestre dos exercícios de 2021. No primeiro quadrimestre foi arrecadado R$ 44.755.415,59. No exercício de 2022, no primeiro quadrimestre, foi arrecadada a receita de R$ 60.670.586,17. No exercício de 2023, foi arrecadada a receita no primeiro quadrimestre de 17. No exercício de 2023, foi arrecadada conforme a Lei 4.320. A despesa realizada nos exercícios referente a empenho e liquidação. No primeiro quadrimestre de 2021, foi empenhado o valor de R$ 108.516.613,81. Liquidado R$ 33.975.978,59. No primeiro quadrimestre de 2022, uma despesa empenhada de R$ 132.493.671,15, liquidado R$ 41.443.211,76. No primeiro quadrimestre de 2023, empenhado R$ 163.507,73, liquidado R$ 52.531.873,30. Primeiro quadrimestre de 2024, empenhado R$ 189.793.792,87, liquidado R$ 55.999.603,29. A despesa do primeiro quadrimestre, o empenhado R$ 180.912.735,89, liquidado R$ 56.823.298,21. A receita corrente líquida. A receita corrente líquida é uma obrigatoriedade também prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela consta no artigo 2º, para os efeitos desta lei complementar, entende-se como receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes deduzidos. Na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência e as receitas de compensação financeira citada no inciso 9 do artigo 201 da Constituição. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar 87. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas a duplicidade. Ou seja,
A receita corrente líquida, a forma de cálculo dela e as receitas que serão utilizadas para a memória de cálculo da receita corrente líquida, ela está definida na Lei de Responsabilidade Fiscal, cabendo aos estados e aos municípios cumprirem o que está determinado na lei. E a lei de responsabilidade fiscal também define que a receita corrente líquida, a referência dela é o mês e os 11 meses anteriores, somando-se assim 12 meses acumulados. Aqui temos uma demonstração também da receita corrente líquida em exercícios, referente sempre ao primeiro quadrimestre, que é o foco dessa apresentação. Exercício de 2021, primeiro quadrimestre, receita corrente líquida, R$ 176.719.881,32. 2022, R$ 155.044.254,61. 2023, R$ 180.471.461,61. 2024, R$ 200.597.929,28. 2025, o primeiro quadrimestre, apresenta uma receita corrente líquida de R$ 229.929.680,03. A execução orçamentária. A execução orçamentária também consta no artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 2º, e a receita orçamentária ela é composta pelo balanço orçamentário, que especificará por categoria econômica as receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. E as despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo. Ou seja, a execução orçamentária ela é a receita e a despesa do exercício. Demonstrativos das execuções das receitas por categoria, fonte econômica e fonte, especificando a previsão inicial, atualizada para o exercício, a despesa, a receita realizada no bimestre, a receita no exercício e a previsão a realizar. Despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhadas e liquidadas no bimestre e no exercício, e despesas por função e subfunção. A execução orçamentária, então, além da despesa e da receita, ela precisa evidenciar todas os empenhos, liquidação, dotação inicial, dotação atualizada, fonte de recurso. E, numa dessas demonstrações, ela tem por função e subfunção. Na execução orçamentária também deve ser evidenciado os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária, que constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito, quando houver, e nas despesas com amortização da dívida. E o descumprimento do prazo previsto no artigo sujeita o ente às sanções previstas no artigo 51. Aqui temos o relatório referente à função e subfunção de governo, que é um dos relatórios que a Lei de Responsabilidade exige para fazer a demonstração das suas metas. A função legislativa, orçada para 2025, R$ 7.407.800, empenhado no primeiro quadrimestre, R$ 2.367.369,08, liquidado R$ 1.300.488,76. A função judiciária, orçado R$ 819.000,
empenhado no primeiro quadrimestre, 575.108,81, liquidado 205.265,4. Função administração, orçado para 2025, 22.467.500, empenhado no primeiro quadrimestre, 17.528.923,1, liquidada no primeiro quadrimestre, 5.493.915,71. Segurança Pública, orçado, 145.000, empenhado no primeiro quadrimestre, 114.999,88, liquidado 20.256,82. Assistência Social, orçado para 2025, 6.133.244,50, empenhado no primeiro quadrimestre, 4.468.981,13, liquidada no primeiro quadrimestre, 1.239.726,47. Previdência Social, orçado 2025, 11.074.000, empenhado 7.901.696,18, liquidado 4.204.927,66. Saúde, orçado 43.278.190, empenhado 32.123.435,4, liquidado 11.988.891,83. Educação, orçado 80.344.700, empenhado 66.980.928,60, liquidado 18.306.090,24, cultura 3.481.500, empenhado 2.780.923,85, liquidada 1.146.702,91. Urbanismo, orçado 14.487.000, empenhado 14.306.858,15, liquidado 3.916.688,97. Habitação, orçado 3.000, nenhuma despesa empenhada ou liquidada. Saneamento, orçado 1.774.000, empenhado 1.524.720, liquidado 429.758,46. Gestão ambiental, 1.792.000, empenhado 1.136.889,48, liquidado 451.056,78. Agricultura, 4.078.500, empenhado 3.908.024,69, liquidado 704.709,85. Comunicações, orçado 635.000, empenhado 579.142,08, liquidado 157.685,75. Energia, 2.395.000, empenhado 1.875.777,37, liquidado 515.977,40. Transporte, orçado 12.359.800, empenhado 11.247.625,39, liquidado 2.271.924,15. Desporto e lazer, 1.628.000,
empenhado 1.120.674,55, liquidado 213.717,77. Encargos especiais, orçado 111.725,91, empenhado 24.373,37, liquidado 24.373,37. Reserva de contingência, R$ 3.709.339,59, nenhuma despesa empenhada ou liquidada no primeiro quadrimestre. Despesas intraorçamentárias, orçado R$ 10.365.700, empenhado R$ 10.346.285,23, liquidado R$ 4.231.059,37, no total de R$ 228.500.000 orçado para uma despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 180.912.735,89 e uma despesa liquidada de R$ 56.893.298,21. Aplicação de recursos em saúde e serviços, a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Essa obrigatoriedade, ela encontra-se amparada na ADCT, artigo 77, e emenda constitucional. No caso dos municípios e do Distrito Federal, 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que trata os artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. A aplicação de recursos em saúde e serviços públicos. Aqui a demonstração no primeiro quadrimestre das despesas, R$ 7.223.816. De despesa, o mínimo que deveria ser aplicado seria R$ 7.144.383,64. Sendo assim, no primeiro quadrimestre, o percentual de aplicação em saúde ficou em 15,17%, cumprindo, então, a obrigatoriedade de 15%. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, que também está amparado na Constituição Federal e LDB. Demonstrativo das aplicações. Com relação aos 25%, o valor recebido obrigatoriamente que deveria ser aplicado foi R$ 3.924.231,55. E o valor aplicado foi R$ 5.904.173,60. Aplicado a mais uma diferença de R$ 1.979.942,05. O índice de aplicação dos 25%, nesse primeiro quadrimestre, atingiu 27,36%. A aplicação de 70% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica. Demonstrativo de aplicações. O valor recebido para a aplicação de 70% do Fundeb foi de R$ 10.105.663,18. E o valor aplicado foi R$ 10.141.028,67, uma diferença de aplicação a maior de R$ 35.365,49. Do índice de 70% exigido no primeiro quadrimestre, foi aplicado 70,51%. As despesas com pessoal do Poder Executivo, que também encontra-se amparada na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode passar. Para os municípios, a obrigatoriedade fica em 60%.
Na LRF, artigo 20, a repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Na esfera municipal, 6% para o legislativo, 54% para o executivo. Com relação a despesas com pessoal do Poder Executivo, no primeiro quadrimestre, o cálculo da despesa com pessoal ele é feito conforme a apuração da receita corrente líquida. A receita corrente líquida arrecadada nos últimos 12 meses foi de R$ 223.929.608,3. A despesa líquida com pessoal foi, nesse quadrimestre, foi de R$ 85.917.902,57. Nesses valores, com relação ao valor da receita corrente líquida, o limite prudencial de 51,3%, que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o município, o Poder Executivo, poderia ter utilizado até R$ 113.467.096,53. O limite máximo seria de 54%, seria R$ 119.439.048,98. E o limite de alerta do Tribunal de Contas, que é 48,6%, seria R$ 107.495.144,8. Porém, o município utilizou R$ 85.917.902,57, com um percentual, então, de 38,84%. Essas foram as apresentações referente à avaliação do cumprimento das metas, todas cumpridas. Agradecemos a todos pela atenção. Estamos à disposição na Secretaria Municipal da Fazenda, através da Gerência de Contabilidade. Agradeço a todos os presentes, as autoridades presentes, prefeito. Boa tarde e obrigado pela atenção. Obrigado, secretária, pelas explicações. Algum vereador quiser fazer alguma pergunta, tem um tempo de 2 minutos. Secretário, boa tarde. Boa tarde ao nosso prefeito municipal, Eduardo José Ramos. Boa tarde também, ao vereador Márcio Lima Nates, Daniel Florencio Reynolds, Alexandre Kiel e o vereador que preside esta audiência pública, Dionei Cláudio Deggen. Prefeito e secretária, ficou muito bem explanado aqui para nós, principalmente no que diz respeito aos gastos com o pessoal, mas está havendo meio que um conflito de informações no que diz respeito a esse limite com a folha de pagamento do pessoal do Executivo, que, salvo engano, a senhora disse que hoje está na casa de 38%, correto? Primeiro quadrimestre. Do primeiro quadrimestre. Já rolam algumas informações que não está sendo possível a contratação de pessoal no momento. Não está sendo possível devido a atingir o limite prudencial, limite de alerta, ou uma questão realmente interna, uma vez que alguns secretários em algumas secretarias alegam que, para dar uma maior agilidade aos seus serviços, precisariam de mais corpo de pessoal. Então, assim, não sei se me fiz entender, se não atingiu este limite, qual seria talvez a dificuldade na contratação de novas pessoas? Essa informação, eu acho que talvez a Secretaria de Administração teria mais propriedade para poder passar. Com relação a limite percentual, não há nenhum, a gente não está apresentando nenhum tipo de
de problema no momento, né? Todas as solicitações são avaliadas, obrigatoriamente tem que ter a avaliação, né, do relatório de impacto orçamentário e financeiro, né? Então, não seria com relação a limite de gastos com pessoal, né? Porque tanto temos o limite como temos o financeiro. Com relação à receita corrente líquida, existe também, vereador e a todos os presentes, uma situação muito particular, que eu fiz questão de colocar nessa explicação. A receita corrente líquida, ela já é determinada, a forma de cálculo dela, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é a Lei de Responsabilidade Fiscal que define quais são as receitas que vão entrar nessa memória de cálculo. E, infelizmente, algumas receitas, elas podem entrar na memória de cálculo para apurar o índice de pessoal, porém, ela não pode ser usada para pagar folha. Então, nós temos essa situação com relação à receita corrente líquida e apuração. Então, em alguns momentos, não é o caso agora, com relação ao primeiro quadrimestre, com relação a esse questionamento que o senhor nos fez, mas é importante que fique registrado também essa particularidade da lei, que muitas vezes podemos ter um índice tranquilo, mas pode-se acontecer de não ter recurso financeiro para isso, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal que define quais são as receitas. Só que, para essa situação que está acontecendo agora, não é com relação nem a financeiro e nem com relação a índice. Pode-se ser por conta de que há necessidade de criar cargos, então precisa ser feita avaliação de impacto para ser encaminhado à Câmara, para poder suprir, então, essa necessidade que o Poder Executivo está passando. A minha fala não é em tom de crítica, não, é até em tom de dúvida, entendeu, prefeito? Porque sabemos, né, que temos um concurso em andamento e que pessoas têm ingressado na Justiça buscando o seu direito, né, de tomarem posse das vagas para o pleito que concorreram. E, assim, nós, como vereadores e de uma casa que procura manter, né, uma harmonia e uma aliança com o Executivo, eu disse isso para o prefeito na nossa reunião passada, e, salvo engano, a secretária também estava presente, que nós, vereadores, para sermos, né, verdadeiramente parceiros do Executivo, nós temos que estar munidos do máximo possível de informações, porque no dia a dia nós somos confrontados, né? Eu mesmo, apesar de não trabalhar fazendo promessa de emprego para ninguém em campanha, mas a gente sabe que, infelizmente, isso é corriqueiro, né, por alguns políticos que trabalham dessa forma, prometendo até aquilo que não conseguem e não poderão cumprir. Então, assim, a gente tem sido abordado, prefeito, no sentido de uma fala que dizem que, olha, chegou a um limite, a folha de pagamento ela se encontra além daquilo que deveria estar dentro de uma normalidade, não infringindo, né, nenhum princípio, nenhuma regra de lei de responsabilidade fiscal, não nesse sentido, mas que momentaneamente precisaria se dar uma pausa para pensarmos em novas contratações. Então, o questionamento é só nesse sentido, mesmo a gente sabendo, né, que muitas pessoas que faziam parte da gestão passada ainda estão dentro, sabemos que muitas pessoas estão ingressando pelo concurso, outras estão ingressando pela necessidade, tantas outras têm interesse de ingressar. Então, a pergunta aqui foi só no sentido de tirar uma dúvida, não é nenhuma crítica propriamente dito, para que a gente possa, na hora de explanar e dar a explicação para quem nos aborda, dizer que, em um primeiro momento, trata-se mais de uma questão, né, de prudência da própria administração em administrar quem entra e quem sai, do que propriamente dito, usando aqui um termo bem fácil de se compreender, uma questão financeira.
Só para a gente, então, ter essa noção. Obrigado pela resposta, secretário. Saudar aqui a todos, boa tarde, prefeito, vereadores, secretários, público presente. Eu vou fazer uma pergunta aqui do mundo corporativo, né, que é a minha vivência maior. Como que a prefeitura trata as provisões desses períodos? Eles são feitos reserva financeira para esses períodos de provisões, ou isso vai cair lá em dezembro, 13º, essas questões assim da folha de pagamento, e também das depreciações dos equipamentos e assim por diante. Existe uma reserva para depreciação, algo nesse sentido? Bom, com relação à provisão para o exercício, a Secretaria faz a provisão da receita e a fixação da despesa, com base no comportamento da receita do ano e exercício que está se fazendo a análise, e também em comparação aos 3 anos anteriores. Então, faz-se uma média com relação ao crescimento da receita nos 3 últimos anos e como está o comportamento da receita no ano para o ano seguinte. No caso de 2025, foi feita a provisão da receita para que seja arrecadado mês a mês, certo? E com relação a todas as despesas de manutenção, de pessoal, certo? E com relação à provisão para depreciação, faz-se a depreciação, né? E nós temos também a provisão para equipamento e material permanente no orçamento também. No caso, a minha pergunta aqui é o seguinte: em cima desse valor pago de folha de pagamento ali, cada mês tem 1/12 de 13º, férias e assim por diante. Se esse valor ele é reservado, já imediatamente está dentro daquele percentual, ou se ele vai ser pago na época? Essa é a minha pergunta. Entendi. Ele é pago, o 13º e as férias já está nesse percentual, certo? E na nossa lei municipal, para os funcionários efetivos, o 13º é pago no mês de aniversário. Então, a provisão já está incluída mensalmente. Muito obrigado. Satisfeito. Estamos à disposição do governo municipal para as comunicações e parcerias institucionais em prol do desenvolvimento municipal. Agradecemos a participação de todos nesse processo democrático, especialmente a senhora secretária pelas informações transmitidas, e colocamos à disposição para entendimento e comunicações oficiais a respeito das ações do governo. Encerramos essa audiência pública às 16 horas e 4 minutos e 56 segundos. Boa tarde a todos.